plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, reconhecer o direito à paternidade biológica, mesmo em casos em que herdeiros já tenham um pai afetivo. O debate foi provocado pelo pedido de uma filha que, apesar de já ser registrada no nome do padrasto, queria ser reconhecida pelo pai natural. Senhora Presidente, como se trata de Os ministros analisaram o caso de uma mulher de Santa Catarina que teve a paternidade afetiva reconhecida quando criança pelo padrasto, mas ela entrou na justiça para pedir o reconhecimento da paternidade biológica, além da mudança do nome e a garantia do direito de herança. O integral provimento da ação no sentido de declarar a paternidade da autora, reconhecendo-se como filiação paterna o senhor fulano de tal, determinando a retificação de seu registro civil, constando o nome do verdadeiro pai, constituindo o direito da demandante em perceber pensão nos termos e valores acima indicados, ratificando os alimentos provisórios concedidos e ainda condenando o demandado ao pagamento das dívidas comprovadas. No recurso analisado na sessão plenária, os herdeiros do pai biológico pretendiam afastar o reconhecimento dessa paternidade, embora ela tenha sido confirmada por 3 exames de DNA. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou contra os argumentos do recurso. No contexto de um Estado calcado na dignidade da pessoa humana, que significa o respeito ao ser em sua compreensão, complexidade e diferença, uma imposição heterônoma de identidade, seja construída, seja buscada, seja almejada, revela violência jurídica no entendimento do Ministério Público e vai de encontro à própria justificativa da existência do vínculo familiar. O caso tem repercussão geral reconhecida e a principal discussão entre os ministros era confirmar se o vínculo afetivo pode se sobrepor ao biológico. Todos os filhos são iguais. Filhos matrimoniais, filhos extramatrimoniais, filhos adotivos, filhos socioafetivos, filhos decorrentes de um processo de reprodução assistida. Todos são iguais na esteira do que prevê a nossa Constituição Federal. O Código Civil de 2002 também traz expressamente na parte final do artigo 1593, ao falar do parentesco, que ele é natural, civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Traz expressamente essa outra origem, onde hoje se pacificou que inclui o vínculo socioafetivo. No voto, o relator ministro Luiz Fux lembrou que a Constituição Federal reconhece igualdade de filiação aos herdeiros adotivos e biológicos. O ministro também argumentou que o Código Civil de 2002 reconhece as relações de parentesco como civis ou naturais, ou seja, afetivas ou sanguíneas. A importância da paternidade afetiva já foi reconhecida pela Justiça pelo menos em 2 casos, na adoção e na inseminação artificial. O relator, ministro Luiz Fux, também disse que o recurso deveria ser negado, mas que a filha deveria ter os direitos reconhecidos pelos 2 pais, o de sangue e o de criação. Em primeiro lugar, o direito brasileiro, a jurisprudência, já reconhece a paternidade socioafetiva. Em segundo lugar, a criança tem um direito inalienável de reconhecimento da sua identidade biológica. No caso concreto, trazido à Corte pelo recurso ordinário, que a autora, ora recorrida, é filha biológica do recorrente. Ao mesmo tempo, por ocasião do seu nascimento em 28 de 8 de 1983, a autora foi registrada como filha DIG, que cuidou dela como se sua filha biológica fosse por mais de 20 anos. Nas instâncias de origem, não houve o reconhecimento de qualquer elemento que evidenciasse um abandono voluntário da autora em relação ao ascendente biológico, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da paternidade biológica e também da existência da paternidade socioafetiva. O ministro Edson Fachin não considerou que seja um caso de multiparentalidade e propôs uma tese. Diante da existência de vínculo socioafetivo com um pai,
e vínculo apenas biológico com outro genitor, ambos devidamente comprovados, somente o vínculo socioafetivo se impõe juridicamente, gerando o vínculo parental e direito deles decorrentes, assegurado o direito personalíssimo à revelação da ascendência genética. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, considerou que as duas paternidades devem ser equiparadas em importância e obrigações. Proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator, parcialmente vencidos os ministros Edson Fachin e Teori Zavascki e, neste caso, ausente justificadamente do julgamento, o ministro Roberto Barroso.